Olá a todos que assistem meu canal, eu sou o Marco e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nossa, velho, eu tô suando, cara, sério mesmo. Foram um mês de pesquisa e trabalho, mas finalmente eu consegui. Hoje lhes trago a nova série no canal Combo Games. O que vai acontecer nessa série, basicamente, eu vou analisar uma saga inteira, igual eu fiz no meu vídeo do The Witcher, mas em algo bem mais longo, bem mais detalhado. E também vou analisar as spin-offs em outra série diferente, que é Combo Games Spin-offs. Ou seja, vocês podem mandar aí nos comentários sugestões de um próximo vídeo combo, seja uma saga spin-off como Resident Evil, que tem muitos spin-offs, ou uma saga normal, tanto faz. E hoje eu achei muito legal começarmos com Legacy of Kain. Então, pessoal, o vídeo tá longo, se possível deita, assiste, mas não dorme não, tá? Porque vamos parar de enrolação e vamos ao vídeo. I would find my slayers and send them back whence I came. You will have the blood you hunger for. Bom, pessoal, para começar, Legacy of Kain tem um enredo magnífico, complexo e longo. Por isso eu decidi fazer ele primeiro. Ué, Marcos, não era só Soul River? Sim, mas o mundo de Legacy se estende um pouco, muito mais além de Soul River, então é certo eu falar apenas Legacy of Kain. Então calma, porque o vídeo tá longo e a história muitas vezes pode ser muito confusa, porque mistura uma diversidade de elementos como vampiros. Então, antes de começar qualquer análise do game, vamos saber um pouco mais sobre esse mundo que é Legacy of Kain. Vamos começar então pelo mundo do game. O game, todos eles vão se passar em Nosgoth. Ei, Marcos, espera. Eu vi um jogo esses dias na Steam e ele tinha o mesmo nome que esse reino, cara. Pera, eu vou explicar isso lá no final do vídeo. Nosgoth é uma terra bem estranha e misteriosa. O reino de Nosgoth é um antigo campo de batalha entre duas espécies poderosas que travam uma guerra entre si desde o começo dos tempos. Os Ancients, aqueles que descenderam e se tornaram vampiros, e os Elden, que são especialistas na arte da guerra. Nos tempos antigos, os Elden tentaram colocar um fim decisivo nessa guerra e decidiram criar uma super arma capaz de extinguir completamente toda a vida. Essa arma aparentemente violava inúmeras leis fundamentais que governavam a natureza desse mundo, alterando gravemente o balanço entre a vida e a morte, e a qual os Ancients acreditavam ser sagradas. Assim, os pilares de Nosgoth foram erguidos de modo para estabelecer o balanço e a ordem e garantir uma dinâmica de governo. O interessante desses pilares é que cada um deles representa um tipo de necessidade da existência. Temos o primeiro pilar, que é o pilar da morte, que consiste no ciclo de vida e de morte e renascimento, a qual os Ancients achavam sagrado. Temos também o pilar do conflito, consiste na interação entre as coisas. O pilar do Estado consiste na natureza do mundo físico e na organização do concreto, incluindo produtos químicos e todas as leis governamentais do mundo físico, como o eletromagnetismo e a gravidade. O pilar da energia consiste na força vital que anima a criação e que pode mudar todas as coisas. O pilar do tempo consiste no ciclo curso do tempo e dos eventos destinados a ocorrerem na ordem que deve acontecer. O pilar da dimensão consiste em uma dupla direção da existência, permitindo coisas que existirem e prevenindo que coisas que não existem existirem. O pilar da natureza consiste no crescimento e evolução das coisas vivas e tudo o que é animado ou pode possuir uma alma. O pilar da mente consiste na alma em si, ou na alma que percebe a si mesmo, incluindo toda a psicologia e estudo da mente em relação a si mesmo. O pilar do equilíbrio consiste na interação entre todos os pilares
e todas as coisas que se sujeitam ao julgamento de mais de uma das leis. Olha, eu vou falar para vocês, eu nem comecei a análise do game e ainda aposto que tem gente boiando na história, mas viram que ela é realmente muito complexa mesmo. Eu vou mastigar um pouco mais para vocês. Vamos falar agora do Deus Ancião. Esse que talvez seja a criatura mais importante de toda a série, quer dizer, depois do Raziel que vai aparecer aí, tá? Ele que fica sempre abaixo da terra e age como se fosse o manipulador da vida. Ele é fonte de tudo o que existe, ou seja, ele é meio que vai controlando tudo que vai acontecendo. Resumindo, ele controla o destino de tudo. Essa é a explicação mais lógica a ele. Temos também a Soul River, é o nome de uma espada. Ela que se alimenta de qualquer ser vivo que ela toque. E claro, se ela não fosse tão importante assim, não aparecia como título de 2 games da série. Infelizmente, como Mega Man, Dino Crisis, Legacy é aquele tipo de jogo bom, mas que se perdeu durante o tempo. E é uma pena, cara, porque se alguma criança estiver vendo esse vídeo, provavelmente nunca ouviu falar de Soul River. Esse visual do game que tá rolando na gameplay de fundo é extremamente estranho hoje em dia, mas não se deixe enganar pela aparência do game. Ele é extremamente adulto e complexo em todos os sentidos. Eu vou tentar mastigar um pouco dessa história para vocês, mas até mesmo para mim, ainda assim, pesquisando em diversas fontes, ainda é algo muito complexo. Temos 5 games da série no total, então depois de eu explicar tudo isso, eu acho que vocês já estão prontos para começar. Então vamos começar com o primeiro game. Blood Omen é o primeiro game da série, lançado em 1996 para PC, PS1. E como é o enredo do game? Bom, como eu já expliquei basicamente o fundamento de todo o mundo de Nosgoth, suas raças e etc., eu não vou precisar repetir aqui, então começamos com o nosso personagem. Kain é um nobre aristocrata de Corhagen e ele é obrigado a fugir da sua terra natal devido a uma praga que atacava seus moradores. Ao procurar um local para passar a noite, Kain tem repetidamente sua vida tirada por um bando de ladrões. Ele já no submundo encontra com Mortanius, um necromante que atende à prece feita por ele de se vingar de seus assassinos, oferecendo a chance de viver novamente. Devido à sua sede de vingança, ele é ressuscitado, mas como um vampiro. Uma coisa interessante é que na Grécia Antiga, se o morto não era devidamente tratado, quando morto, ele tinha a oportunidade de pedir a Hades que fizesse ele voltar para poder se vingar das pessoas, que é um pouco bem similar ao que acontece em Legacy. Então Kain inicia uma jornada de sangue em busca de seus assassinos e acaba por se envolver em uma trama bem complexa, repleta de conspirações e mentiras. Sem saber ao menos em quem confiar, ele acaba se envolvendo cada vez mais e descobre que não foi morto por acaso. Kain descobre que os pilares estão ameaçados e com eles o equilíbrio de todo o reino de Nosgoth. É a partir desse ponto que os eventos de Blood Omen terão início. A jogabilidade do game é simples, o único problema assim que eu vejo no game é que ele é parado demais. Há apenas 2 comandos principais, um para atacar, o outro para usar ataque especial. Outra coisa bem chata é que temos que parar o jogo todo momento para abrir o menu, escolher itens e até mesmo para trocar a armadura a gente tem que parar o jogo. Ocasionalmente o jogador também poderá utilizar alguns elementos de RPG para poder avançar no enredo. A tela principal é dividida em 2 partes. A parte da esquerda simboliza o que está acontecendo no game em tempo real. A parte da direita possui HP e o MP de Kain. Também contém mapas e outros itens. Além da energia vital e energia mágica, é possível também ver um tipo de relógio e os equipamentos que estão sendo utilizados por Kain. O relógio também assume um papel importante na descoberta de segredos. Alguns locais só possuem acesso em determinadas fases da lua. Olha, muito interessante essa parte. O jogador deverá consultar o relógio e retornar a esse local
para adquirir algum prêmio em certo período da lua. Acima do relógio existe um quadro que será preenchido com uma foto representando a magia que o jogador selecionou. Você pode usar só uma magia em combate e a que você for utilizar sempre vai ser representada ali naquele quadradinho. Uma coisa também muito legal é que no game seu personagem não evolui com XP ou coisas do gênero, mas sim com itens. Essa forma de evolução requer uma exploração completa dos cenários para ter o máximo de potencial possível para o seu personagem, ou seja, quanto mais itens você tiver, mais fodão você vai ser. No caso desse game em si, você deverá explorar cenários, procurar itens que vão ajudar você a aumentar seu HP e também o MP, claro. Além de diversos itens que vocês vão encontrar para poder ajudar vocês a passarem de fase. Além dos ataques físicos e mágicos, Kain pode utilizar algumas transformações. Kain pode se transformar em morcego, lobisomem, névoa, humano. A transformação de morcego permite que Kain voe diretamente em certos locais. A transformação de lobisomem permite saltar longas distâncias, tendo assim acesso a novos locais. A transformação da névoa permite que Kain atravesse a água, lava, espinhos e outras coisas que você pode atravessar. E o último, a transformação em humano. Kain pode caminhar entre seus oponentes sem levar nenhum dano, sem levantar nenhuma suspeita. Você anda ali normalmente. Isso seria como se fosse uma forma de agir furtivamente, né? Sei lá, caminhando, de repente você vai, ataca o maluco. É assim que funciona o modo furtivo nesse game. Os combates eles são bem dinâmicos, porém tornam-se repetitivos ao decorrer do game. O jogador pode utilizar um menu de acesso rápido e selecionar os itens, magias, transformações e equipamentos para facilitar o combate, já que o jogo não é tão rápido assim, né? E claro, isso é fundamental porque a estratégia nesse game é o ponto mais forte para você conseguir se dar bem contra qualquer inimigo e poder sobreviver. A dificuldade do game ela é mais ou menos. O que torna ela realmente difícil com certeza são a falta de checkpoints que quase não aparecem no jogo. E uma coisa que não é só em Legacy que tem, mas que dá muita raiva, são os inimigos que têm veneno. Em Legacy, sério, isso dava muita raiva mesmo. Na questão do gráfico, Blood Omen, ele é mais 2D, eu creio que o game estava sendo desenvolvido para uma plataforma inferior, porque o console do PS1, cara, ele tinha uma capacidade de 3D, a qualidade da textura dos cenários, dos personagens, luz e sombra, não são nada bonitos, cara, até mesmo para a época era feio demais você ver, mas ainda assim não é um monstro de 7 cabeças, o game ele tá bem até que criativo, esse visual meio gótico, é bem legal e merece com certeza atenção. O game também conta com CG. CG, para quem não sabe, é uma cena feita por computador, o que realmente ajuda a gente a ter mais envolvimento com a trama e com a história. Assim, na questão da CG, pra época, cara, eu acho que tava idêntica a qualquer outra da época. Velho, o que vem na minha cabeça é que se tivesse mais tempo para produzir esse game, eu acho que ele poderia ter lançado um game com ótimos gráficos, similares até ao do segundo game, que vocês vão ver que vai ter uma evolução incrível graficamente. Na questão do áudio, a parte sonora de Blood Omen me surpreendeu por sua extrema qualidade, cara. A dublagem, velho, é ótima. Pô, imagina, 1996, cara. Um game com uma dublagem ótima, cara, era raríssimo demais. Um exemplo disso é o próprio Resident Evil, que estava sendo lançado na época também, com uma dublagem horrorosa, amadora demais, horrível. Os dubladores desempenharam um papel importante na construção da personalidade do personagem. As vozes, todas elas, cara, combinam perfeitamente com cada personagem. Kain, pra mim, é o mais épico, cara. A arrogância, o sarcasmo dele fazem Kain um personagem mais do que épico pra mim. As trilhas sonoras também são bem góticas e bem sombrias, e às vezes muitas delas são repetitivas. Os efeitos sonoros como relâmpago, choque de espadas, gritos, são muito bem representados também, o que apesar do game usar o que faz a gente pensar que o game, apesar dele
usar pouco recurso do PlayStation 1, ainda assim usou o necessário e ficou ótimo, cara. Blood Omen Legacy of Kain trouxe um grande título para a série. O game foi muito inovador e muito bem aceito, e claro que garantiu uma sequência. Então vamos ao próximo. What trickery is this? Legacy of Kain Soul River é um game de ação e de aventura lançado no ano de 1999 para PC, PS1 e Dreamcast. Legacy of Kain Soul River é a continuação de Legacy of Kain, que foi lançado originalmente pela PlayStation 1 em 1996. Soul River foi lançado para PlayStation 1, Dreamcast e computador. Esse jogo ficou bem mais conhecido que o primeiro da série. Foi um grande sucesso na época. Seu enredo e a combinação de ação com aventura fez desse título o mais divertido da época, se não um dos mais, divertidos da época, pois além de derrotar chefes e inimigos, o jogador precisava resolver quebra-cabeças e enigmas. Eu admito que eu só fui jogar a série toda por causa de Soul River. Nunca tinha jogado o primeiro até ele. E como que é o enredo do game? Soul River se passa 1500 anos após o primeiro game. Kain agora já é fodão, se tornou um poderoso vampiro e junto com seus filhos, entre aspas, formou o clã de vampiros mais foda de Nosgoth. E de todos os seus filhos, entre aspas, de novo, Raziel é o mais foda. Raziel recebeu um tipo de poder especial, um tipo de talento das trevas para os vampiros, Esse talento são suas asas, o que mostrava que Raziel conseguiu superar Kain. Kain, logicamente, não gostou disso nem um pouco e decidiu punir Raziel, jogando ele eternamente em um lago dos mortos. O lago é cheio de água que é fatal para qualquer vampiro. Raziel é condenado a queimar sem nunca morrer. Após se passar 1000 anos, Raziel é libertado por causa de uma entidade chamada Deus Ancião. Lembra o que o Deus Ancião faz, Essa entidade fala para Raziel se vingar de Kain e seus irmãos por terem deixado ele queimar o tempo todo naquele lago dos mortos. Raziel agora não é mais aquele velho vampiro fodão que ele costumava ser, mas mesmo assim ele decide ir até o castelo de Kain para se vingar dessa traição. Raziel se torna um vampiro diferente do que costumava ser. Seu corpo estava destruído, suas asas eram apenas cinzas agora, e sua sede por sangue foi substituída por uma sede de almas. Me lembra até Dark Souls até um pouco. Tanto que no game Raziel deverá comer as almas de seus oponentes. Para que recupere sua energia vital, Raziel deverá se alimentar das almas dos inimigos que mata. Estando no mundo dos vivos, Raziel vai perdendo a energia, isso porque seu corpo não é forte o suficiente para suportar muito tempo no mundo físico. Por isso é sempre bom estar comendo as almas dos inimigos após o derrotá-lo. Dentro do mundo dos mortos já, Raziel só perderá energia se for atingido por algum inimigo. De início, Raziel, cara, ele não usa nenhum tipo de arma, apenas usa suas garras para lutar. No decorrer das fases você vai poder usar lanças, bastões, pedra para lutar contra seus inimigos. Depois de bater neles e ficar tonto, aí que deve finalizar com sua arma. E uma coisa bem criativa é que cada arma tem uma maneira diferente de finalizar, cara. Isso é muito legal de se ver esse capricho para todas as armas. Logo no comecinho do game, Raziel vai encontrar a Soul River. Eu já expliquei para que ela vai ser usada, Uma coisa que é muito interessante, claro, é os puzzles, principalmente no castelo de Kain. Você tem que ter muita paciência, porque com certeza vai ficar preso em algumas partes, porque muitas vezes vocês só vão achar a porta ou um corredor se vocês forem para o mundo dos mortos. E isso faz você perder muito tempo, sério. Que você vai ter que ficar mudando para achar. Eu recomendo para vocês ficarem testando todo tipo de poder se vocês ficarem perdidos, porque senão vai acabar se perdendo e ficar se estressando. É melhor não, é melhor sair apertando qualquer botão e achar na sorte mesmo. Na questão de jogabilidade, é ótima. Raziel pode executar vários movimentos ao longo do jogo, diferente do primeiro game,
durante a luta contra um inimigo. Toda vez que o inimigo for derrotado e finalizado, é extremamente importante que sua alma seja comida. Algo que é bem chato na jogabilidade é os pulos, cara, que são muito, sei lá, às vezes você vai pular em uma plataforma e sente que não vai conseguir, cara, e pula, e adivinha, você realmente não consegue. E claro, temos aquele clássico dos games antigos, que é o movimento extra. Às vezes você tá lá na beira do penhasco, sem nada pra fazer, né? Dá um movimento e ele dá 2. Isso dá muita raiva, sério. Você morre muitas vezes de bobeira por causa dessa porra. A dificuldade do game é mediana, como sempre. Como eu disse, alguns caminhos ficam bem escondidos. Isso faz com que o jogador fique rodando. Como eu também disse, muitas vezes é só você mudar para o mundo dos mortos que o caminho vai aparecer ali para você. Mas às vezes é difícil você lembrar disso, né? Os inimigos da fase começam fácil, mas ficam mais difíceis à medida que você vai avançando no jogo. Lógico, isso é fato. Os chefes não são tão difíceis, mas você terá que pensar muito, porque cada chefe tem um tipo de técnica diferente para ser derrotado, então você vai ter que pensar muito. Na questão gráfica, os gráficos de Soul River são fenomenais, como vocês viram que eu disse. Soul River teve uma evolução gráfica extremamente diferente do primeiro, teve uma evolução gráfica estrondosa, os ambientes são todos bem escuros, embora o game se passe em um castelo, nenhuma das áreas são iguais às outras. No mundo dos mortos, os gráficos ficam ainda mais escuros, que passa um clima de medo, dá até medo às vezes, cara. Os personagens também possuem texturas lindíssimas. Há muitos inimigos que também são do mesmo jeito. Há uma grande variedade deles. Tanto o Raziel e os chefes são muito bem feitos. Assim, o que a produtora não aproveitou em Blood Omen, ela aproveitou aqui. Mas lembrando, os gráficos são bonitos pra época, tá? Agora é feio pra caralho. Chega nem perto de um Dark Souls, por exemplo. Na questão do áudio, Soul River traz um efeito sonoro legais. As portas se abrindo, objetos se quebrando, as armas cortando, o vento. Tem um nível de detalhe que é de chamar a atenção, é de se admirar também. A trilha sonora é legal, combina perfeitamente com o momento que você está passando. A trilha sonora é um pouco mais sombria, mas nada muito marcante, sabe? É algo que a gente não lembra para sempre, apenas legal, só isso. A dublagem não é muito boa, por incrível que pareça. Blood Omen tem a dublagem melhor que Soul River, mas o legal mesmo é que a versão de PC tem a dublagem BR, cara. Mas ainda assim, cara, sinceramente eu prefiro a dublagem de Blood Omen. Soul River, assim como seu antecessor, foi um sucesso estrondoso, mas ainda assim foi muito pouco conhecido. Arrisco dizer que Soul River, se fosse mais conhecido, com certeza seria o melhor jogo de vampiros que a gente tem aí, mas ainda assim, sendo pouco conhecido, garantiu uma sequência que a gente vai analisar agora. Soul River 2 é um game de ação e de aventura lançado em 2001 para PC, PS2, e apesar de carregar o título de segundo, como nós vimos aqui, esse é o terceiro game da série. Eu tenho que falar para vocês, Soul River 2 para mim tem a história mais complexa de toda a série, sei lá, cara, essa história de viagem do tempo não vai bem com a minha cabeça. Então, o que basicamente acontece em Soul River 2? Raziel entra no Cronoplasma, um local que permite viajar no tempo. Neste local, Raziel tenta evitar a destruição de Nosgoth, viajando no tempo e derrotando os inimigos que enfrentou no futuro. Porra, sério, eu não sei falar muito bem dessa história, pois ela é a mais confusa de todas, não porque é ruim, não, é porque devido a diversas viagens que Raziel faz, isso é meio que acaba bugando seu cérebro, sei lá, cara, meu Deus. Raziel enfrenta 5 de seus futuros irmãos vampiros, entre aspas, agora pertencente à Ordem. Então uma figura aparece aí
das sombras e usa o poder do cajado dele para anular a Soul Reaver de Raziel, fazendo ele assim lutar com a Soul Reaver material dele, uma Soul Reaver sem poderes, né? Raziel então luta com seus irmãos e acontece o que a gente já esperava, Raziel mata seus irmãos. Surge então um inimigo que Raziel já sabia que ia enfrentar. Quem seria esse inimigo? Ele mesmo, como um humano. A batalha é foda demais, mas claro que Raziel ganha, né? Lógico que ele ganha, né? Ele tá enfrentando ele mesmo, um deles vai ter que ganhar. Empala seu eu humano com a Soul Reaver. Após o duelo, a Soul Reaver espectral volta a unir-se com a material e inesperadamente a arma se volta contra Raziel e começa a drenar a energia dele. Raziel então percebe que seu destino é se tornar uma entidade devoradora de almas que fica dentro da Soul Reaver. Claro que acontecendo isso, ele se torna a Soul Reaver e assim ficando eternamente preso em um círculo temporal sem fim. Oh meu Deus do céu, calma que a gente vai entender mais sobre isso, sobre essa história no game final da série. É bem confuso, mas até lá a gente consegue entender. Na questão da jogabilidade, a jogabilidade do jogo infelizmente deixa um pouco a desejar. A espada Soul Reaver foi mudada. Agora é possível usá-la sem estar com a energia cheia. Antigamente você precisava estar com a energia cheia para poder usar ela. E agora até as almas ela pega automaticamente. Isso é horrível, cara. Diminui bastante a dificuldade do game. Uma coisa que eu achei fenomenal é que agora os checkpoints é muito mais presente no que nos games anteriores. Infelizmente a parte de novidades para jogabilidade a gente não tem nenhuma praticamente. A gente só teve isso mesmo que eu disse na parte da Soul Reaver e na parte dos save. Só isso se destaca na parte da jogabilidade. Na questão gráfica, todo o game tem gráficos parecidos com o anterior, porém um pouco mais polido. Se você for jogar no PC, isso se torna um pouquinho melhor, mas não tanto, né, para exagerar, né? O mundo dos mortos e o normal continua ainda assim bem caprichado. Não acrescentaram muita coisa, mas ele tá caprichado ainda, bem bonitinho. Na questão do áudio, a dublagem tá fenomenal. Se no Soul Reaver tava ruim, no 2 eles aprenderam e finalmente a dublagem tá muito mais aceitável do que a do segundo game. A trilha, como sempre, ó, tá incrível. Vocês repararam que como o Soul Reaver 2 tem uma parte técnica relativamente curta e simples de se falar, isso porque o game o tempo todo visa mais a história e realmente a história é algo fenomenal, porque sim, era visado para ser o final do game, mas se tornou algo tão complexo, tão confuso que tinha que ter mais jogos para complementar. Mas essa história, claro, né, teve continuação, mas calma que isso eu vou deixar para um próximo vídeo. O vídeo está ficando um pouco longo, eu vou deixar para falar dos 2 últimos games e de informações extras na parte 2 do vídeo. Então foi isso. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve para não perder nada. Deixe seu like para saber se o vídeo foi tudo ok. E não esquece de comentar também, que isso me motiva bastante. Beleza, até a próxima com mais e falou. Ah, só para lembrar um último aviso. Não esqueçam, se você quer ver algum jogo em forma de combo aí, uma análise combo, é só você deixar aí nos comentários o jogo que você quer ver. E claro que esse jogo tem que ser uma saga ou uma trilogia, tanto faz. É só você escolher, eu vou analisar, eu vou ver se é possível para mim gravar. E é isso. Falou. This crusade could decimate the vampires so successfully. If he could immobilize his enemies, they were at his mercy. But why, I wondered, would the staff have any effect on the Reaver?